Oi, gente. Bom, vamos falar sobre domínio emocional, principalmente a ansiedade, né? Controlar a ansiedade. Quantas vezes você estudou, sabia o conteúdo, mas na hora da prova parece que deu branco, o coração disparou, a mente travou e você saiu da sala de prova com aquela sensação do eu sabia isso, porque eu não consegui responder. Sabia, eu estudei isso, porque eu não consegui responder. Ou então, ainda durante o estudo, por que eu não consigo me concentrar? Por que eu não estou conseguindo aprender se eu, para outras coisas, outros conteúdos eu aprendo? Por que eu estudo e na hora de responder não sai? Pois é, isso acontece. E o problema não é o conteúdo que você acredita que será que eu não tenho, ou que você seja burro, ou alguma coisa desse tipo. O inimigo que derruba o concurseiro de uma forma geral não está na prova. É a nossa mente, é o nosso corpo. Está ali dentro. A ansiedade acaba sendo esse inimigo, um desses inimigos. E para algumas pessoas é o principal inimigo. E hoje eu quero demonstrar para vocês que vocês podem transformar essa ansiedade em força, em foco, em presença, usando duas ferramentas que a gente vai trabalhar hoje aqui, que é a EFT, que trabalha o corpo e as emoções, e a PNL, que trabalha a mente e padrões de pensamento. A gente já vem trabalhando um pouco desses dois. E te garanto que se você aplicar o que vamos fazer hoje, a ansiedade vai deixar de ser a sua inimiga e vai começar a trabalhar ao seu favor. Vamos entender o que realmente acontece. A ansiedade é um mecanismo de proteção. A ansiedade, ela não é, como a gente chama de inimigo, ela não acredita, vamos, se a gente fosse atribuir uma personalidade à ansiedade, ela não acredita que ela é teu inimigo, ela acredita que ele é teu protetor. É um mecanismo de proteção. O cérebro interpreta a prova, a mudança de rotina para você estudar, como uma ameaça. Tanto o ir fazer a prova, né, se inscrever no concurso e fazer a prova, de você estar estudando, né, mudar a sua rotina para isso, que é uma mudança significativa, como uma ameaça, como se fosse um perigo real, como se fosse um leopardo na savana. E ele ativa o modo de luta. Luta e fuga. Então, várias procrastinações que você possa estar percebendo, preguiça que você pode estar interpretando desse jeito, ou cabeça voando, coração acelerado, uma vontade de fazer qualquer coisa, inclusive, às vezes, lavar uma louça, e antes você nunca pensou em lavar uma louça, né? Não é uma coisa tão natural. Porque é um modo de fuga, um modo de lutar. E a luta, às vezes, nos atinge, nos fere, em palavras, nos coloca em situações. Então, o resultado desse mecanismo de proteção é o corpo em alerta. O coração acelera, a respiração fica encurtada, fica aqui em cima. Você repara que você está respirando aqui em cima, isso aqui só, essa parte, né, o teu colo que sobe, é porque você está em estado de alerta. A respiração está curta, tem uma tensão muscular. A mente dispara pensamentos do se eu errar, se eu não passar, ou se eu passar, ou vão começar isso. Pode ser pensamentos negativos do não conseguir, não passar, pensamentos críticos e pensamentos do passar como uma coisa negativa. E como que ficaria a sua vida depois disso. Mas olha que interessante. O corpo não sabe diferenciar o que é uma ameaça real de um pensamento. Não sabe.
Por isso, o que vamos fazer agora é fazer uma reprogramação dessa resposta emocional, para que diante da prova, diante do estudo, o corpo saiba que está seguro, preparado e no controle, tá bom? Então, vamos começar pela EFT. EFT é uma técnica de liberação emocional, né? Isso significa técnica de liberação emocional. A gente faz com leves toques, também é conhecido como tape, né? Tapping tape. Eu aprendi ela como tape, aí depois que mudou, a gente começou a conhecer ela como EFT. Então, a gente faz leves toques, né? Para quem já participou de outras aulas com EFT, são leves toques, em alguns pontos específicos, que são os mesmos usados na acupuntura, enquanto expressa o que está sentindo. Então, a gente faz esses toques, esses tapas, né? Assim, enquanto a gente libera o que está sentindo, enquanto a gente expressa verbalmente o que está sentindo e percebe como é que está funcionando no corpo. Isso ajuda o cérebro a liberar o estresse e equilibrar o sistema nervoso diante daquela situação que estamos colocando diante do tape, né, do DFT. Então, como é que ele vai funcionar? A gente vai avaliar um nível de ansiedade. Pense na sua próxima prova. A gente vai avaliar o nível de ansiedade. Como é que está a sua ansiedade com relação à prova? A prova que está mais perto de você, a prova que você está desejando muito, esse processo para você, como é que tá? De 0 a 10, como é que fica o teu estado de ansiedade, o que você percebe como ansiedade? Então, a gente vai fazer uma frase, preparação mesmo, a gente vai bater. Eu vou fazer aqui uma vez rápido, depois a gente aí colocando. E aqui a gente vai bater falando uma frase, que ela muda só um trecho, mas não costuma se repetir 3 vezes, batendo nesse dorso da mão, tá? Pode ser da direita, da esquerda, não tem problema. Então, mesmo que eu sinta, como a gente está trabalhando ansiedade, mesmo que eu sinta essa ansiedade por causa da prova, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu esteja sentindo essa ansiedade por causa da prova, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu esteja sentindo essa ansiedade por causa da prova, eu me aceito profunda e completamente. E aí, a gente começa topo da cabeça, início da sobrancelha, lado do olho, embaixo do nariz, embaixo do queixo, na clavícula, né? Na clavícula e embaixo do braço, na altura do peito. E aí a gente volta para cá. Enquanto a gente está fazendo isso, a gente vai falando algumas frases. O que vai acontecer? Eu vou falar e vocês vão repetir. Né? A gente fez a abertura, mesmo que eu sinta essa ansiedade diante da prova, né? Qual foi a frase que eu usei? Mesmo que eu sinta essa ansiedade por causa da prova, eu me aceito profundo e completamente, né? A gente fez isso aqui 3 vezes. Essa ansiedade, essa ansiedade, essa ansiedade, essa ansiedade, essa ansiedade, essa ansiedade. E a gente vai batendo e eu vou falando. Essa preocupação em não dar conta, 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 eu não estou seguro, eu não estou seguro, eu não confio, eu não estou confiando. E normalmente quando a gente está fazendo isso no individual, a gente vai tendo uma troca diante de uma situação real, diante de uma situação que aquela pessoa tá passando e está trazendo. Então, às vezes, a gente se permite a falar umas coisas. Eu tô aqui batendo, que é normalmente, às vezes, o que acontece numa sessão individual. A pessoa vai
vai lembrando de como está se sentindo e vai liberando situações que ela nem estava percebendo e estava fazendo isso. Aqui, como a gente está fazendo em grupo, vocês vão repetir o que eu estou falando e permitir que a sua mente divague. Esse medo de errar, 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 esse medo de errar. E eu repito todas essas vezes porque para que você entre em contato com essas palavras que são minhas, mas que eu estou indicando algo, uma situação da própria ansiedade. Então, por isso que tem essa repetição e cada ponto ela se refere a um ponto até dentro da acupuntura, que é para liberar do corpo. Então, depois que a gente fizer isso, você vai respirar fundo, a gente vai fazer essa respiração profunda e você vai avaliar novamente, de 0 a 10, quanto está essa ansiedade percebida nesse momento. Uma vez só ela é mágica, ela diminui. Algumas vezes ela fica, outras vezes ela já tem situações que às vezes ela aumenta. A pessoa disse para mim: "Ah, isso, eu quero trabalhar isso, mas tô com 5. Não tem valor assim a mínimo, 5 não é para trabalhar. Tô com 5. A ansiedade está 5. E aí depois de fazer a rodada, parece com 9. Porque várias vezes nós estamos tão anestesiados de não entrar em contato em como nós estamos nos sentindo, apenas reagindo, apenas reativos às situações e às circunstâncias, que a gente não percebe realmente e ali mostra, tá. Na verdade, aquilo ali estava 10 e eu que não estava vendo. Estava 9 e eu não estava vendo. Então a gente faz de novo. E vai fazendo, até ir diminuindo esse número. E aí, algumas pessoas sentem uma sensação de leveza, uma sensação de paz, traz às vezes alguma lembrança, alguma, alguma situação que ocorreu, alguma frase que falou, alguma situação de vitória. Então você vai começar a voltar para o teu equilíbrio e o seu corpo entendendo que não precisa fugir, que precisa confiar. Ok? Então, como vai ser a aplicação da PNL, né? Prometi tanto FT quanto a PNL. Agora vamos trabalhar a mente. A FT a gente trabalhou o corpo. Agora a gente vai trabalhar a mente. A PNL, Programação Neurolinguística, ensina que o cérebro aprende por repetição e por emoção. Por que a gente lembra mais veemente ou entende mais veemente como algo que nos feriu muito? Porque nós aprendemos pela emoção também. E quanto mais forte a emoção, né, que às vezes uma tristeza, né? Quanto mais forte a emoção, mais cravado fica na nossa mente. Então vamos fazer um estado de ancorar, um estado de autoconfiança. E esse estado de autoconfiança é para diminuir a necessidade de luta ou fuga, tá? Então, quando a gente trabalha esse estado de autoconfiança, é um estado que você pode ativar na hora da prova, na hora do você está estudando, no teu trabalho também. Então, a gente vai fazer agora esse exercício. Então, fecha os olhos por um instante. Só fique com os olhos fechados, preste atenção em você, como está o seu corpo, como está a sua respiração. Lembre-se do momento da sua vida que você se sentiu forte, ainda de olhos fechados, que você se sentiu confiante, um vencedor. Mas eu fiz isso quando eu era criança. Ótimo. Mas foi algo que não tem muita importância, não tem nada a ver. Não tem problema. A gente está ancorando a sensação, o reconhecimento dessa emoção. Então, só
Lembre-se do momento da sua vida que você se sentiu forte, confiante, um vencedor. Pode ter sido uma conquista, um desafio superado, uma aprovação, ou até um treino que você conseguiu ir do início ao fim, uma matéria que você conseguiu entender e você não estava entendendo antes. Ainda de olhos fechados, traga isso, traga essa sensação dessa conquista. Volte para esse momento dessa conquista. Perceba o que você via, o que estava no seu campo de visão. Quem estava no seu campo de visão? Escute o que estava sendo falado naquele momento, ou o que você estava falando, ou o que estava acontecendo ao seu redor em termos de sonhos. Traga de volta o que você sentia, que você sentiu naquele momento. E agora, no auge dessa emoção, pressione levemente o polegar com o indicador juntos. Pressione o polegar e o indicador juntos. Ele vai funcionar, esse gesto vai funcionar como um botão de força, sua âncora. Eu quero que você repita esse gesto 3 vezes. Se o momento fugiu, volte para aqui esse momento de vitória, ou que você tenha um outro momento desse. Preste atenção no que você via. Ouça o que você ouvia. Sinta o que você sentia. E faça esse gesto 3 vezes. Cada vez revivendo a mesma sensação. Agora, imagine você sentado na sala da prova, respirando tranquilamente, com o mesmo estado de confiança. E faça esse gesto que a gente fez a ancoragem. Seu corpo volta para isso, para essa sensação, para essa confiança. Agora imagine você tranquilamente estudando, cumprindo o seu cronograma, seu planejamento. Tranquilo, aprendendo, respondendo, e faça esse gesto da âncora. Isso é o poder na mente. Seu corpo responde àquilo que você treina. O que a gente acabou de fazer foi criar um gatilho que pode ser usado sempre que você sentir medo, dúvida, nervosismo, sentir que você está fugindo daquela situação. Então, você pode fazer o gesto que a gente fez, né? O gatilho. Nós criamos gatilhos na nossa vida inteira. Um exemplo mais clássico de gatilho são os cheiros. Às vezes ou a música. Essa música me lembra uma determinada pessoa, uma determinada época da minha vida, uma determinada série que eu vi, gostava e vem um sentimento daquilo. É um gatilho criado naturalmente. O que a gente fez foi programar um gatilho. Né? Por exemplo, tem um de cheiro que para mim foi um gatilho instalado
E não me esforcei para tirar, porque a gente pode tirar esses gatilhos também, que foram colocados durante a nossa vivência, né? Durante a nossa vida. Que é, por exemplo, o cheiro de abacaxi me lembra Natal. Cheiro de tinta de parede me lembra Natal. Me lembra assim, estamos na época do Natal. Porque sempre nessa época, onde eu morava, tinha gente vendendo abacaxi na rua. E era a época, né? Como a gente estava no gatilho, era a época que estava terminando as aulas, né? Chegando dezembro, é, minha mãe vivia pintando a casa, né? No final do ano era a época que pintava a casa. Depois eu descobri, né? Que era por causa do 13º, recebi 13º, comprava tinta. Mas é um gatilho do cheiro de abacaxi, Natal. E eu deixo. Eu gosto de sentir essa sensação. Então, o que a gente fez foi criar este gatilho. Então, hoje a gente demonstrou aqui, né, duas técnicas que, se aplicadas com constância, a gente só tem um a dois encontros, normalmente um encontro. Esse mês que teve um outro, que foi geral com uma outra turma. Mas normalmente a gente só tem um encontro por mês. Então, se aplicar dessas técnicas com constância, quis trazê-las da forma mais simples possível para que vocês possam aplicá-las, muda a sua relação com a ansiedade. A EFT te ensina a liberar a tensão emocional que o corpo acumula. Quando eu faço essas batidinhas, eu estou liberando essa tensão emocional do meu corpo. E a PNL me ajuda a reprogramar a mente para alcançar essa autoconfiança. E quando o corpo e a mente trabalham juntos, você entra num estado de performance, aquele que você pensa com clareza, age com calma, dá o seu melhor. É que aqui, né, a maioria está buscando a área policial. E para essa área, você não tem só, você vai ter pressão no trabalho inteiro. Ah, Dani, mas eu quero um administrativo da área policial. Mas continua sendo área policial. Então, você age, né, sob pressão, como você domina a sua emoção, como você mantém o foco, independente da situação, independente do que está acontecendo, você acaba dominando o que é estar sob pressão. Óbvio que o administrativo da área policial é muito diferente da área que atua de outra forma na área policial. Mas tem uma pressão, tem um negócio do manter o foco onde eu estou, saber o que eu estou fazendo. Então, quando eu aprendo a gerenciar, a fazer essa regulação emocional, a usar essa energia acumulada da ansiedade, porque quando eu estou liberando essa tensão com a FT, essa energia ela vai para algum lugar, ela vai para o meu estudo, ela vai para a minha prova, ela vai para o que eu estou almejando fazer. Então, às vezes a ansiedade ela é mais profunda do que só, tô ansioso, ansiosa, porque eu vou fazer a prova, porque eu decidi passar nesse concurso. Às vezes ela é mais profunda do que só isso. Tem raízes antigas de autocríticas, de medo de falhar, de necessidade de aprovação. E nesses casos, a sessão em grupo aqui, que a gente é só o começo, só uma abertura. Por isso vou abrir esse espaço aqui para as sessões individuais só de EFT, totalmente
personalizadas, onde a gente vai trabalhar a raiz da ansiedade e liberar bloqueios emocionais que impedem o seu melhor desempenho. E nessas sessões de EFT, aplicada de forma direcionada para que você saia mais leve, com mais clareza mental, em paz com o seu processo. E se você sentiu que hoje foi o primeiro passo e você quer ir mais a fundo, me manda mensagem dizendo: olha, eu quero uma sessão de EFT. E eu te explico como funciona e juntos vamos treinar a sua mente e o seu emocional para chegar na prova centrado, calmo, preparado para vencer, ok? Dominar a ansiedade não é eliminar o medo, é aprender a conduzir a sua força interior até ela te levar aonde você quer, teu objetivo. Então, dominar a ansiedade não é eliminar o medo, eu nunca mais vou sentir ansiedade, é aprender a conduzir essa força, tá bom? Bom, muito obrigada.